Olá, meus amores, meus súditos, a gente vai começar setembro, né? Antes de ser setembro, né, Câmara Boy? Vamos entrar em setembro. Setembro amarelo, a gente vai começar com um tema polêmico, né? E também esclarecedor, né, Câmara Boy? É um tema difícil, a gente vai falar com a Olivia, que é psicóloga, né? E a gente vai falar abordar sobre a questão do suicídio, setembro amarelo, né? Que você trabalha. E é uma coisa muito importante nos dias de hoje a gente falar sobre isso, né, Olivia? É Olivia, né, meu bem? Olivia. Olivia, que gracinha, tá vendo? Olivia, Câmara Boy. E hoje é chamado de outro. Olha como que eu tô perturbado da cabeça. Prazer te ter aqui. E eu queria falar um pouquinho dessa profissão, que eu acho que é muito. Não é padre, né, Câmara Boy? Mas é quando você recebe. É como se fosse uma confissão. Como é que funciona o seu trabalho? A terapia clínica, Uhum. a pessoa vem individualmente para conversar. É um espaço de escuta, é um espaço de fala da pessoa e a gente escuta. O psicólogo geralmente está ali para orientar, dar caminhos, não como muita gente acha, que muita gente acredita, que o psicólogo vai dizer, você vai fazer tal coisa. Não, não é isso. Não é mágica, né? Não é. Até muita gente acredita nisso e espera a solução em um dia. Isso não acontece, né? É um processo terapêutico, são sessões, várias sessões às vezes, para você entender o seu caminho, entender essas orientações que são recebidas. Entendi. Na verdade, a terapia tem que ser eterna, né? Os problemas a gente tem todo dia, toda hora praticamente, né? O ideal seria as pessoas fazerem terapia, se puder, constantemente, né? Seria bom? Seria. E me explica uma coisa, doutora, né? Que eu acho que é chique falar doutora, psicóloga, né? Dá um ar mais assim, né? Luto. O luto é só quando alguém falece, ou o luto é quando termina uma relação amorosa, ou quando falece, quando morre perde um pet, né? Um pet na Câmara Boy. O que é o luto? Ele abrange o quê? Porque as pessoas têm o nosso público, né? Pode entender que luto é só quando falece alguém. E o que é o luto na visão dos psicólogos, né? Onde abrange isso? Vamos entender o conceito de luto. Tá. Luto, ele vem de uma perda, é um sentimento de perda significativa. Algo que era significativo para você e você perdeu. Então pode ser um lápis, que, sei lá, você ganhou de alguém que você amava. Afetivo, né? Algo afetivo. E aí você vai viver o luto por esse lápis, pela perda do lápis. Pela morte concreta, que é o que a sociedade acredita, né? Que só vive o luto pela morte concreta, e não é. Tem pela aposentadoria, perda de emprego, mudança de cidade, de país. Tem infinitas. Perda do pet, como você falou, hoje tão importante lembrar disso. Pode ter perda de um amigo, né? Sim. E no modo assim, uma amizade que se rompeu, foi rompida. É um luto. E quanto tempo demora essa coisa? Porque assim, o luto tem um tempo na vida da pessoa, tipo assim, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que é isso? Até um tempo recente, ainda falava muito nisso, né? Nossa, mas já tá 1 ano vivendo esse luto, não pode, né? Tá doente, tá adoecido. Hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? Talvez mais humanizada, vamos dizer dessa forma. Claro, a gente tem que perceber, enquanto profissionais, a gente tem que perceber alguns comportamentos, alguns sinais que podem ser agravantes para se tornar um luto complicado. Né? Tanto que hoje já não é o luto patológico, não, é o luto complicado. Né? Tá. Então, mas não tem mais essa coisa de, com 1 ano eu tenho que estar bem e acabou esse luto. Porque antigamente tinha esse período, né? Como se fosse uma meta empresarial, né? Você tem que e acabou. E ainda existe, né? Porque para mudar uma cultura que já vem de longa data é difícil. Mas aos pouquinhos a gente O sentimento não tem data, né? Não tem prazo de validade, né? E é legal você falar do sentimento, porque aí a gente pode pensar até naquelas fases, as famosas fases do luto, que elas existem, né? Raiva, a aceitação, negação, enfim. E aí as pessoas me falam assim, nossa, mas já vivi todas, agora mas eu tava tão bem, agora eu tô vivendo tudo de novo. Gente, é isso, né? Aquelas fases faladas do luto, elas não são linear. O luto não é linear. Então não é que a gente vai passar por elas assim, e acabou o luto. Não. Por isso que não tem como viver em 1 ano, entendeu? Aquela chavinha que sempre pode trazer à tona de volta. Sim, um gatilho. Gatilho que fala, né? E aí a gente, eu gosto de dizer, o luto a gente dança. A gente fica dançando, vai pra lá, vai pra cá. A gente passa pelas fases. Eternamente. E pós-pandemia, você acha que aumentou essa questão? Porque a gente, né, viu que, assim, mundial, né? Aumentou muito essa questão
do luto, no sentido das pessoas... Porque tem muita gente que não consegue verbalizar, né? A falar sobre a perca. E aí eles acabam caminhando para o suicídio ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim. Teve, né? Saúde mental. E aí a pandemia veio para revirar essa situação, né? No Brasil, a saúde mental hoje é decadente. Tá bem complicada a situação mesmo. E sim, viver tudo que a gente passou na pandemia, né? Hoje, pós-pandemia, consequências dos anos de pandemia, isolamento, mortes concretas, enfim, tudo o que a gente viveu em pandemia, hoje a gente sofre a consequência. Saúde mental, falando em saúde mental. Então, né? podemos dizer que nossa sociedade mentalmente está doente. Está adoecida. Está adoecida, né? Está adoecida. E quem tem essa dificuldade de fala, por exemplo, sofre muito mais, né? Porque não tem a expressão, né? Não consegue pôr para fora aquilo que está sentindo. Isso dificulta bastante a vivência do luto. O que você perguntou podemos dizer que é um luto, aumenta o suicídio? Sim. Teve um aumento de suicídio pós-pandemia. E isso vai perdurar ainda por longas datas. Essa pessoa já tinha uma predisposição, né? Aí veio a pandemia, com certeza agravou mais. É isso. Até porque, falar em suicídio é isso, né? Se você tem predisposição, as chances são bem maiores. E por que a nossa sociedade, né, quando fala assim, vou me matar, a pessoa fala assim, tá brincando, tá não sei o quê. Isso já é um sinal de que a pessoa vai fazer mesmo brincando? Porque eu vi antes de a gente bater esse papo, eu fiz uma pesquisa. E eu vi algumas coisas, não sei se é verdade ou se é mentira, você pode me esclarecer. A maioria das pessoas que vão que cometem o suicídio, normalmente não aparentam que vão cometer, porque eles estão muito no auge da alegria, estão no auge da felicidade, e de repente, do dia para noite você descobre, a pessoa se atirou fogo, se enforcou, deu um tiro na cabeça, enfim. Isso é real mesmo? É até legal a sua colocação. Vale pensar assim, vamos pensar em internet, que hoje é o auge, né? Tudo aqui. Instagram, tá aqui, no auge. O que a gente vê no Instagram? Momentos felizes, certo? Só momentos felizes. Muito sucedido, né? Praia, dinheiro, bonito, corpo belíssimo, que não é meu caso, mas enfim, estamos aí para mostrar. A gente só vê coisa boa na internet. Então me vê. E aí as pessoas falam assim, mas como que se matou? Olha essa foto. Olha como que tá o sorriso, olha a roupa, olha a festa que ele tá e que não sei o que lá. Enfim. De dinheiro. Como? Sim, isso é muito falado, né? Os bens materiais e tudo mais. A expressão são sempre fotos com muito sorriso, muita beleza, as meninas sempre muito bem arrumadas, os meninos também, né? E aí 10 dias depois morreu. Como assim, né? Então, sim, isso acontece. É o normal de acontecer, né? Coisa de 10 dias antes, colocar lá no Instagram a foto linda, maravilhosa, e 10 dias depois morrer por suicídio. É muito normal. Mas isso é como que eu posso dizer assim? Não tem como haver um alerta, não sinaliza nada, assim? Tem alguns sinais, por exemplo, é uma questão de medicamentosa que a pessoa às vezes toma, altera o sistema e começa a ficar meio 3 para 14, ou não, tem alguns sintomas, são coisas clássicas, porque quem está em casa assistindo a gente, que tiver um parente, um familiar, que tiver algum desses sinais que são clássicos, né, poder ajudar. Sim. Falar em sinais de suicídio é um pouquinho complicado, né, porque é difícil a gente falar assim, nossa, olha, tal comportamento, listar, tais comportamentos, vai aqui, cuidado que vai se matar. É uma infinidade. Vamos pensar que o suicídio, ele é multifatorial. Muitos fatores. Uma pessoa, ela não se mata por um único motivo. Nunca vai ser um motivo. Eu perdi o emprego, vou me matar. Não. Junto dessa perda de emprego, que pode ser o motivo principal, tem N fatores. Tem mais um monte de fatores. A relação amorosa que não tá bem, os filhos dando trabalho, enfim, pode ser uma infinidade de coisas, um monte de coisa, né, que junta e a pessoa não tem como dar conta, né. Mas aí o que acontece? Vale a explicação de que o suicídio, por ser multifatorial, temos que pensar assim, deixa eu tentar um jeito de explicar.
Me fugiu agora. Não tem problema. Calma aí. Depois a gente volta, não tem problema. Ó, ai, não, mas é tão básico. Mas agora o jeito de falar me fugiu. Mas a depressão também é um... Ele até colocou isso, eu falei, meu Deus, você colocou... Não, uma escrita básica, eu falei assim, gente, olha como que as pessoas ainda acreditam que a depressão é o principal motivo. Então. E não é. Não é? Não é. A depressão são só 17%. Você fala, nossa, tudo isso não... Tipo assim, bipolaridade é o primeiro transtorno. E a gente tem uma sociedade bipolar, assim, atualmente, porque... É grande, não Né? parece, né? Né? Porque, mas sabe o que acontece? A gente foca tanto na depressão que a gente esquece de pensar nas outras Porque quem tem coisas. depressão procura ajuda, tratamento. Pelo menos é o que eu vejo. Né? Assim, Sim, toma sim. medicação, né? Enfim. Mas o que seria a bipolaridade? A bipolaridade é a instabilidade do humor. Ora tá bem, Sim, ora né? não. Isso, é essa oscilação Mas de é um humor. problema... 80% genético. Ah, meu pai. 80%. Você tem noção do que é isso? Mas é um problema químico ou é um problema sentimental, assim, um problema emocional? Não, neurológico mesmo. Neurológico. Sim, Então, o tratamento é com remédio, a base de remédio. sim. É psiquiatra e terapia. A pessoa até fala assim, bipolaridade ou qualquer outro transtorno, vale focar que os outros também tem que ter esse cuidado. Muitas vezes precisa do psiquiatra para entrar com a medicação, e para quem tem outros conflitos que não tem essa facilidade para lidar, a terapia entra para isso. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de procurar terapia? É porque faz terapia pra louco? Tá enraizado essa... Preconceito. Porque as pessoas falam, vai no médico de cabeça lá, tá louco. Tá louco. A psicóloga tá louca. Sim. Esquece que antes de se tornar louco, valeria ir no psicólogo justamente para não chegar nesse Pô, não ponto. chegar na loucura, né? Sim. E como é que é abordado essa questão nos consultórios? Né? Como é que vocês abordam isso? Porque assim, acho que quando a pessoa procura, é porque ela quer falar. Porque a nossa sociedade não quer ouvir. Então vocês são preparados, instruídos para ouvir. E como é que é ouvir a dor do outro nesse sentido? Porque você não pode dar sua opinião pessoal, como psicóloga. Como é que é isso? Porque também tratar o conflito do outro, né? Eu acho que deve ser uma coisa muito... não se envolve. Como é que é isso, assim, pra gente? Né? Separar. Porque tem coisas que, assim, às vezes eu assisti um filme, aquele filme do cachorro lá, chorei até os olhos cair. Então, né? E era uma coisa, assim, distante. Não estava comigo na minha sala. E não é real, né? E não é real. Como é que é isso? Um bom profissional, ele vai saber distinguir. Sim. Mas hoje é muito, muito falado entre a gente, né? Essa questão da humanização. Gente, eu sou humana. Eu vou sentir o que você está falando. Sim. Então, tudo bem se num momento você me trazer algo que me emociona, eu me permitir se emocionar. Sim. Então, tudo bem. Mas vale lembrar que tudo tem limite. Sim. Né? Então, assim, não é que eu vou puxar a cadeira, a gente vai tomar um café juntas. Não somos amigos, né? Somos profissional e paciente, no caso. Vamos conversar, vamos continuar com a orientação, continuar com o espaço de fala e escuta. É isso. Mas eu tenho eu sou humana. Eu posso me emocionar, eu posso sentir até raiva, enfim, todos os sentimentos. Mas aí a questão é não colocar a sua opinião ali naquela situação. Sim. E deixa eu te perguntar, já que você é estudada esse negócio, quem adoece mais, o homem ou a mulher, ou agora tá tudo no mesmo balainho lá, no mesmo peso? Tudo igual. Tudo igual? Tudo igual, só que vamos concordar que mulher procura mais ajuda do que os homens. Para ir no médico, gente, um médico normal, cardiologista, quem que vai primeiro? Aquele a mulher. O homem não vai, né? O homem dificilmente vai. E pensa na terapia, que já tem todo o preconceito da sociedade. E o homem geralmente é mais preconceituoso nesse sentido que a mulher. Sim, não, eu sou machista, muito forte. Né? É isso que eu te dizer, é o machismo, né? E a gente vive numa sociedade ainda machista. E deixa de coisar assim. Que assim, é tanta coisa que a gente quer falar na câmera boy. Tem todo assunto, né? E como é que a pessoa tem acesso porque a gente sabe que o tratamento psicológico é um tratamento que nem todas as pessoas podem pagar, né? Mas tem as faculdades que parece que direcionam esse tipo de tratamento, né?
esse tipo de ajuda. Também tem aqueles coisas lá, né? Os CAPs, né? E como é que é isso? Como é que faz para a pessoa procurar? Ou ela que tem que procurar, não adianta, não tem outro jeito? Eu queria saber se tem uma forma de despertar isso nelas, para elas procurar ajuda. Informação, gente. Informação salva vidas. Isso eu sempre digo. Por exemplo, eu gosto muito de falar para o pessoal, eu recebo muito isso. Mas eu não posso, terapia é muito caro, que não sei como assim. A gente tem que entender, vamos lá, para as clínicas em particular, tá? Hoje você vai encontrar profissionais cobrando um valor X e profissionais cobrando um valor Z, assim, muita diferença de preço. Então, assim, tem para todos os bolsos. Mas, Olivia, eu não consigo pagar de jeito nenhum. Faculdade, primeiro lugar. Só que vem o preconceito. Não, pessoa que nem se formou ainda, não tem capacidade. Cara, tem sim. Porque, inclusive, já estudou, né, para chegar ali na clínica, estágio, e por trás daquela pessoa tem um orientador ali o tempo inteiro, né, que a pessoa teve uma dúvida, ou enfim, qualquer... O orientador está ali para guiar o profissional, né, o aluno, no caso. Ele atender, ele já fez grande parte do curso, já, exatamente. Aí, fora as escolas, e aí, geralmente, nas faculdades, é totalmente gratuito, né? Fora a faculdade, tem os CAPs, UPAs, coisas. Você acha que o nosso governo, nesse sentido, é falho? No sentido de saúde mental? Porque a saúde mental, acho que é a base de tudo, né? Se a cabeça estiver boa, o resto vai que vai. Porque, na verdade, a gente tem aquela questão também da questão da doença psicossomática, né? Que fala, né? Sim. Que dá para encaixar ali também, né? Sim. E fica falho, né? Porque não tem campanhas, né? Você não tem campanhas falando sobre... Não só tem no Setembro Amarelo. Não tem. Tanto que muita gente vem me perguntar, e aí eu oriento. Meus colegas orientam o pessoal, olha, não pode pagar, então vai procurar tal lugar, tal lugar. Se não é assim, de boca em boca, não vai. Eu não vejo propaganda. Eu não vejo só informação. Falar, muito assim, como a gente vai para falar de Setembro Amarelo, vago, né? Mas é só setembro que a pessoa fica doente? Então, gente... Tem o Setembro Amarelo, né, e o Janeiro Branco, que é sobre saúde mental. São os 2 meses. E aí, acabou? Só fica doente nesse período. Não. E a mesma coisa, gente, a gente tem que lembrar das outras campanhas. Uma que é bombástica também é o Outubro Rosa. E aí, só fica naquilo? A empresa vai, liga a luz cor-de-rosa e tá tudo certo? Não. O que ela tá fazendo pela funcionária? Entendi. Tá liberando para ir fazer os exames, sem ter interferência ali no valor que vai corresponder ao final do mês no lerite, né? Porque há um desconto, né? Fica aí a ideia. Fica aí a dica, a hashtag, viu? E deixa eu te falar, você também estudou para lidar com a questão do suicídio, né? A gente estava falando agora do luto, né? Um pouquinho, a gente salientou um pouco do luto. E a questão do suicídio? Como que eu posso dizer? Assim, quando a pessoa comete suicídio, a família toda, de uma certa forma, é afetada, se mata também. Vamos falar no linguajar simples. Quando a pessoa se mata, a família também se mata junto? Ou não? Nesse sentido, assim... se é afetada? Sim. É que vocês não têm noção, gente, mas um suicídio, o tanto de gente em volta que é afetada é muito grande. É muito grande. Se uma pessoa nova vai deixar de ter um filho, que vai deixar de ter um descendente. Pensa assim comigo. Uma pessoa morre por suicídio. Pensa que tem uma família aqui em volta dessa pessoa. Pai, mãe, esposa, talvez, filhos, talvez, enfim. E aí, esse afetar vai abrangendo ali, o vizinho, que pode ser que tenha contato, pode ser que não. O atendente ali do SAMU, que pegou a ocorrência, nunca nem viu a pessoa, mas atendeu a ocorrência. E assim vai indo. Pessoas que conhecem essa pessoa que morreu e pessoas que não conhecem. Então é um gráfico longo que as pessoas não imaginam. E aí eu acho que quando acontece isso, quando aconteceu perto da minha casa um TikTok, né? Nem existia TikTok na época. E eu lembro que às vezes eu passo assim e fico olhando, lembrando. E assim, vai fazer quase 20 anos, para mais, né? E toda vez que eu passo, a memória vem aquilo, né? Afetou. Imagina que é da família. Com certeza, bala. Sim. E como tratar isso? Só terapia? Ou não? Tem um jeito, uma solução? Fora... Para evitar o suicídio?
Tem alguma coisa que possa ajudar a evitar, que a família possa fazer para levar essa pessoa para um acompanhamento? Para terapia, em geral, tá? Tá. A pessoa tem que querer vir. Isso é fato, gente. A pessoa tem que querer vir. Para passar pelo processo de terapia, a pessoa tem que querer muito. Porque sai da zona de conforto e incomoda, né? É a mesma coisa para um tentante. Para ele receber ajuda, ele tem que querer. Toda ajuda, tá? Porque ele precisaria da terapia, Sim. ele precisaria do psiquiatra, ele precisaria muitas vezes de um atendimento de emergência humanizado, né? Coisa um pouco falha ultimamente. Mas enfim, só que ele tem que querer. Ele tem que aceitar. Numa necessidade, correr para um hospital. Dificilmente aceita. Numa necessidade, ter ali o amparo do psiquiatra. Um amparo medicamentoso mesmo, né? Muita gente não aceita o acompanhamento, o tratamento medicamentoso. A família ainda continua fechando o olho para quando tem alguém com problema psicológico em casa? Depende. Porque a gente percebe que com o passar... Agora não, que está se falando muito, está começando a se falar, na verdade. Nem começou. Acho que a gente está começando agora a falar sobre esse assunto. Porque antigamente eu lembro quando tinha as pessoas que tinham algum problema mental, né? Enfim, não sei o grau. A família normalmente deixava num quarto, trancado, escondido. Hoje é mais falado, né? Hoje você vê quantas escolas recebendo crianças autistas, né? E é isso, querendo ou não, vai quebrando alguns tabus, paradigma, né? Também, né? Sim. Hoje... Ela ajudou, mas ao mesmo tempo, né? Não, mas aí é que eu digo. É importante a gente saber o conteúdo que a gente consome. O conteúdo que meu filho está consumindo na internet. Tá entendendo? Porque assim, gente, tá ali. A informação tá ali. E gratuita para quem quiser. Só que aí, se eu começo a seguir pessoas que não têm uma influência muito legal. Não agrega em nada, né? Pelo contrário. E aí não dá certo, entendeu? Principalmente crianças, jovens, né? Adolescentes, que estão começando ainda a formação, né? Tanto que índice de suicídio entre adolescente e ali o jovens adultos é alto. E por que a doutora acha que começou? É a internet? Ou é o mundo que mudou muito e ficou totalmente... Porque eu me lembro quando a gente era... Não faz muito tempo, né? Quando a Vanessa era criança... O senhor ia falar. Eu lembro só de um menino que se matou lá perto de casa, enforcado, lembra? Então. Que disse que foi um acidente, que eu não sei, mas eu acho que não foi um acidente. E era criança, acho que tinha uns 11, 10 anos, né? Isso acontece mesmo. Quando é criança, bem criança, fica até subnotificado por conta disso. Não dá, tem situações que não dá para saber se foi acidente ou se foi um suicídio mesmo. Então acaba sendo subnotificado. Então, assim, tem muita gente, inclusive, que não acredita que crianças se suicidam. E acontece. Outro dia eu fui questionada, mas a criança não vai ter força? Gente, criança faz coisa, eles abrem aquele negócio de veneno que nem eu consigo abrir com a mão normal. Hoje uma criança de 10, 11 anos já tá com... Acho que de 7 já sabe até, né? Sim. Né? Eu tô até falando ali, ó, da menor infância. Pois é, e as crianças estão cada vez mais evoluídas. Gente, muito espertas, inteligentíssimas. Elas conseguem o que elas quiserem. A gente, na nossa época, era mais bobinha, né? Eu era da época da nave. Da nave não, né? Do balão. Eu comecei na época do balão. Mágico. Eu fui pra nave. Agora eu passei no dedinho. Depois fui no trenzinho, né? Ó, todas as coisinhas lá. Agora eu tô no... Meu Deus, que evolução. Então, como fala assim, é importante a gente falar que suicídio não é só adulto, né? Adulto, mas criança também tem essa possibilidade, né? Sim, a gente não pode falar assim, se matou, mas tem essa possibilidade, porque a criança provavelmente deve ter alguma coisa aflorada ou passa por alguma situação, né? A gente não sabe, que às vezes nem ela consegue falar. Hoje em dia, muitas crianças que sofrem com isso porque é dentro da família mesmo, a relação de pai e mãe, conflituosa. Vale pensar nos grupos de risco, e aí talvez tenha ali a resposta, porque criança é capaz. Não vou dizer em sinais, tá? Sim. Mas vamos colocar ali em grupos de risco. Quais são esses grupos de riscos? Pessoas com transtornos mentais, e aí, como eu falei, não é só depressão, né? A bipolaridade está lá em cima, seguida de alcoolistas, a bipolaridade está lá embaixo, gente.
Ainda vem esquizofrenia antes, a depressão tá lá embaixo. Bipolaridade que é em cima. É que a nossa sociedade ainda fala muito de depressão. Então, transtornos mentais, situações, exposição de vulnerabilidade, então violência sexual, violência doméstica, enfim, bullying, cyberbullying, temos que falar, né? Eu conheci um caso de um menino com 10 anos, porque ele era gordinho. Hoje tá muito cyberbullying. Hoje o cyberbullying. Porque é o que a gente tava falando agora, a internet tá tudo aqui, né? Então, e as crianças têm acesso. Então tem que cuidar do que o filho tá olhando. Que mais? Eu acho que assim... Mas os pais têm que querer também olhar, né? Porque tem muitos pais... E tem muitos pais que, assim... Acha que na nossa época a gente ficava na frente da televisão, a televisão que educava. Sim. Hoje o pai, a criança começou a chorar do celular. Sim. Mas também nem olha. Sim. Conteúdo, né? Não olha. Gente, não olha. E aí como é que faz? Tem que começar a tratar a cabeça dos pais, então. É quase isso. Não é? Tá entendendo o grau de dificuldade? É esse. Porque é um assunto que se a gente for coisar, sem esmiuçar, cavucar, gente, a gente vai chegar no Japão. Sim, sim. E não vai resolver a questão. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. Meus pais tiveram um jeito de me educar, certo? Sim. E eu tenho um jeito diferente de educar minha filha. Claro que muita coisa eu aprendi com os meus pais e eu carrego até hoje para educar minha filha. Mas eu tenho o meu jeito de educar ela. Por exemplo, a televisão, limitada. Entende? Gente, a gente tem que ter... Não é só... Gente, o conteúdo de internet é muito perigoso. Né? A gente viu recentemente, né, numa coisa aí, que eles usam um monte de artifícios, se passam até por criança, para seduzir Sim. a criança, né? Sim. Até os velhos tá caindo, a mulher não achou que tava namorando o Johnny Depp, mandou um dinheiro pra ele lá nos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. E um Não monte foi. de gente cai, gente. E é porque é São carência, golpes, né, cara? assim, Não é carência que golpes, fala. Pode ser. É carência, eu Pode não ser. sei. Pode ser. Porque, gente, achar que você tá namorando o Johnny Depp vai precisar de dinheiro, Tom Cruise, minha Imaturidade, filha. Eles carência. não precisam de dinheiro, mas... uma mulher de 80 anos, achou que tava namorando o Johnny Depp, o Pirata do Caribe. Coitado. Gente, se o Cosme me chamar no Instagram pra conversar, eu sei que é mentira. E mesmo com toda a carência, porque a gente fica carente, a gente pega até papel no vento, né, doutora? E abraça, porque tá precisando enxugar o rosto, né, a lágrima que cai. Não, mas câmera boy. Carência. Uma cena de 80 anos também, ela é mais inocente, eu acho. Não, mas eu acho que assim, todo mundo passa por isso, que eu já vi pessoas da minha idade, jovem, porque agora, com esse negócio da internet, é bom falar, eu vou até entrar nesse assunto que agora eu lembrei, que é também importante falar, porque fala Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre suicídio. Esses grupos que se passam por meninas, manda foto, aí depois chantageia a pessoa com medo da família descobrir, se suicida. Cyberbullying, gente. Cyberbullying. Isso é cyberbullying. A exigência. Pega fotos, imagens dessa criança, enfim, dessa pessoa, e usa isso como chantagem, ameaça, chantagem ou ameaça. Se for pela internet, cyberbullying. Se for presença física... Mas é pedofilia, né, no caso, assim. Mas tem um povo aí que acha que vai encontrar com um modelo, chega lá, encontra dois grandões, já mete o negócio na cara, já pega o Pix, já faz tudo. Que a nossa sociedade, então, podemos dizer que está muito carente, né? Porque... Saúde mental, gente. Tá tudo, né? E aí uma coisa vai ligando a outra. Políticas públicas, preconceito da própria sociedade, de não buscar ajuda. Esse preconceito, acho que até a gente vai entrar no assunto aqui, que até comentei em off com ela aqui, a questão religiosa, né? Que muitas religiões não aceitam também, né? E se aceitam também, colocam alguns limites, né? Para não fazer esse tratamento. E o tratamento é importante começar e terminar. Quem tem que dar alta é o psicólogo, não é a gente. Ou a família da gente, né? Porque às vezes a pessoa vê que você tá bem, ela fala, não precisa mais não, tá gastando dinheiro à toa. É isso mesmo. Como é que faz, gente? Maturidade. Para você saber que você precisa de ajuda, aceitar que você precisa de ajuda e manter essa ajuda. Não sei se vai ser pelo resto da vida, mas por um tempo, pelo menos, entende? E deixa eu perguntar, se alguém do nosso público quer procurar a doutora para como fala, câmera boa? Uma consulta, para orientar uma pessoa que esteja com pensamento de suicídio, ou por um luto, como é que faz para achar a doutora nas redes sociais, ou enfim, para a gente poder, como fala? Agregar.
Porque é importante que o nosso público saiba que tem solução, Sim. tem tratamento, independente se luto, para a questão da pensamentos suicidas, né? Ideação. Então, para tudo tem um jeito, né? Sim. Para isso existe o estudo, para isso existe a coisa. Como é que a gente vai te achar, doutora? Meu Instagram. E como que é o Instagram? Olivia Lelis PC. PC. Vai ter embaixo, porque o Lelis todo mundo se aperta. Tem. Aí se puder colocar. Neves, né? E fica nessa. Ela não vai colocar aqui no QR. Eu já vou lá no QR Lelis Code, PC. o Instagram dela, né? As redes sociais, porque eu sei que estiver passando por um pensamento porque a gente precisa falar, a gente precisa ter o hábito, eu, como artista, eu acho que a gente devia começar isso nas escolas, desde pequeno. É polêmico, porque não pode falar sexualidade, porque ele vai orientar a criança, você não sei o que, não sei o que. Não vou falar nada, tá? Mas é importante que a criança tenha um acompanhamento desde sempre, porque eu acho que quando a criança tem uma informação, que ela tem um acompanhamento, que ela percebe, porque ela vai aprender não só a ter uma saúde boa mental, mas perceber que tem certas coisas que não pode, ela vai poder denunciar. Exato. Que é a base. Proteger, né? É a base. Você aprendeu muito com a Mônica. Né? Sim, a Mônica Calme, né? Foi minha coisa. Mônica Calme Porque é importante. Sim. Né? Eu acho que isso tem que ter na escola. Quando eles estão preocupados em ensinar línguas no Brasil, que não sabem nem o português direito, né? Sim. Vamos aprender primeiro a saúde mental dos nossos pequenos, que é muito importante. Porque e também muita criança, quando tem uma informação, ela ajuda até dentro de casa. Exato. Não é? Exatamente. Porque ela consegue perceber quando... Eu já soube de casos que às vezes a pessoa pensa em tirar a vida, o filho chega da escola, porque a criança percebe quando o pai e a mãe estão diferentes. E às vezes o abraço, o ouvir, fez com que aquela mãe ou aquele pai não fizesse tal coisa. Então o que a gente precisa fazer hoje, a sociedade precisa fazer hoje, o que é? É ouvir. Ouvir. Observar mais, gente. Querendo ou não, tem alguns alertas, né? Tem. Tem alguns alertas. E a doutora acha, por que as pessoas têm essa dificuldade? Por conta da vida que é corrida? Ou porque, assim, eu quero que você... Tem os dois lados. Claro, hoje todo mundo, geral, está com a vida corrida, tarefada, né? Enfim, tem isso. E tem aquela disputa que o meu sofrimento é maior que o seu? Tem. Porque, olha, gente, tem um povo que eu vou te falar, ainda não gosto nem de perguntar como é que vai, porque começa toda uma história triste. Que aí no final do triste vem um pix. Então não é tão triste. Aí é golpe. Aí já é golpe. Mas... Tem. Claro que tem. É ser humano. Gente, outra coisa também que pegou muito nos últimos tempos é a política, né? Gente, como a política afetou a relação entre as pessoas. Vamos pensar no ano passado, ano político. Foi um ano que, né, bombou demais a questão política, né? Não só, é que o ano passado foi mais forte, né? Sim. O período de mandato do antigo governo foi já bem turbulento, mas o ano passado, por questão eleitoral, foi o ano bombástico. E aí sim, teve muita gente que adoeceu. Mas pensa, era óbvio, né? Saúde mental zero, vai indo cada vez mais para zero, com um tema tão complicado, complexo, que muita gente não entende, mas quer entrar em discussões. E aí a internet aflorando isso, trazendo isso assim, de todo quanto é jeito, sem filtro, muitas vezes. Às vezes você consome um conteúdo, gente, que não é saudável, e você nem percebe isso. E isso vai te afetando, certo? E aí você não tem ajuda, você entra num looping ali, porque gente que brigou com família, gente que se afastou dos amigos, enfim, muita coisa a gente viu acontecer, né, nesse ano eleitoral, e que só trouxe prejuízo mental. Adoecimento, gente. Sim. Gente, é incrível como as pessoas quase se mataram por causa de política, cara. Tem gente que nos fala até hoje. E se afastaram, né? Meu Deus. E aí pensa, foi luto atrás de luto. Foi luta atrás de luta. Foi né? Só descendo ladeira. Vamos começar ali. Quem votaria no candidato que perdeu a eleição, de certa forma, vive um luto porque perdeu o governo, que sentia... Que gostava que enfim, tudo mais. Se identificava. Pessoal que se afastou de amigos, perde amizade, luto. Pessoas que perderam contato ou brigaram muito feio com familiares.
Teve gente que matou por conta disso, né? Lá em São Paulo, o cara entrou numa festa lá, né? Enfim. E deixa eu te perguntar uma coisa que a gente vai caminhando lá pro final. Que a gente deu falou um pouquinho de cada coisa, né? Pra gente poder ficar uma coisa menos pesada, porque o assunto é pesado, né? Mas a gente vai, assim, como se diz, câmera boy, a gente vai coisando, né? Pincelando, né? Pincelando, né, Palmeirinha? Que Deus o tenha. Recentemente, eu acho que você como estudadora psicóloga, você vai poder me dizer. Essa história agora de... tá no Setembro Amarelo, mas uma coisa que me tocou. De colocar pessoas que já se foram... como que fala aquele negócio lá, que nem fizeram aquele comercial daquela menininha da Elis, da coisa? A inteligência artificial. Usar a inteligência artificial. Uou, isso é complexo. Isso é complexo. Para uma sociedade que está doente, como é que faz? Então, isso ainda está sendo muito debatido. Tem quem aprova a ideia e tem quem não aprova. Vale a reflexão. É saudável você reviver uma situação tão assim, tornar algo tão real? Recentemente, é saudável? A Globo fez isso com o Chico Anísio. Isso, né? Porque o Chico Anísio encerrava o Fantástico, né? Na época que eu era criança, eu lembro, no videotape. Né? E aí, no último domingo, foi o filho dele, como se fosse ele em algum momento. E aí, as duas imagens cruzavam e davam uma sensação de saudosismo, que eu acho que isso é interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque você tem a impressão que está vivendo aquele momento de novo. E aí a gente vai entrar no Setembro Amarelo. Porque quando você começa a viver de sentimentos que doem ou que causam aquele saudosismo, como é que faz? E aí entra até numa questão, né? Os famosos, a morte de famosos, né? E o tipo de morte desses famosos, né? O quanto isso afeta a sociedade. E os fãs dessa pessoa falecida, como que enfrenta isso? Elas estão saudáveis o suficiente para ver um comercial como foi feito agora recente, ou como esse que você está exemplificando, entendeu? Tem uma pessoa muito famosa que já deixou, eu só me engano, né, o testamento em vida, alguma coisa assim, né? Esqueci como chama o documento, mas ela já deixou escrito que ela não quer o uso de inteligência artificial para fazer a imagem dela. Eu sei que fizeram um show do Cazuza. O último show do Cazuza fizeram um negócio lá, né? Vai fazer antes da pandemia até foi isso aí. Não pegou bem. Mas como o comercial foi vinculado praticamente nacionalmente, deu essa coisa, né? Muita gente gostou. Pelo que eu vi nas redes sociais, muita gente elogiou, chorou, ficou assim, nossa, tanto que teve muito compartilhamento, sim, né, desse comercial. Mas levanta a reflexão, gente. Estamos saudáveis o suficiente para isso? Até que ponto? Né, que a gente pode fazer uso da inteligência artificial. Me lembrou até uma situação que tem acontecido também hoje. Não é o uso da inteligência artificial, mas, por exemplo, você tem um pet que você ama muito, 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 e o pet morre, e a pessoa faz todo o tratamento, tira tudo e traz de volta o pelo, traz a pele com o pelo desse animal, desse pet que você perdeu, ali, ou com enchimento tipo de almofada, empana não, como chama? Ou fazer tapete. A gente já viu fazer de urso e tudo mais. Agora tem com os pets que você tanto ama. E isso também, assim como o uso excessivo de inteligência artificial também tem levantado algumas reflexões. Até que ponto? Morreu. Mas o dono escolhe o que faz, é igual familiar, quando alguém falece, você escolhe se. Eu posso até falar assim, eu quero ser cremada, enrolada, de ponta cabeça, mas quem escolhe é quem tá lá vivo. Sim. Não é o que eu falei. Se você não deixou escritinho lá, que isso é legal pra nós. Tem até um crematório, né? Tem. De pet aqui na cidade. Tem. Eu acho muito legal também, crema. Mas o que vale é o que você escreveu. Com o animal, provavelmente, daqui a pouco vai virar tendência. Sinceramente, vai ser tendência. Eu não acho. Vai. Câmara boy, presta atenção. Câmara boy, as pessoas que são exóticas, que estão já doentinhas, elas não conseguem discernir a coisa, né, doutora? Não consegue. Estão apegadas assim? Estão apegadas assim. Hoje já não tem, como chama, registrar o pet por causa de uma possível separação um negócio do casal. aqui, câmara boy, no colarzinho.
Tudo bem, hoje os pets são tratados como uma pessoa da família. Claro, né? eu acho isso válido. Mas aí você entende como que é legal levantar essa reflexão? Putz, até que ponto, né? Pegar o pelo do cachorro, formar o formato do cachorro, transformar numa almofada, num tapete, num brinquedo de pelúcia. Gente, olha, setembro não é só amarelo, não. Ele é todas as cores. Porque se você parar para pensar, né? Eu não sei. A gente tem que começar a ter mais assuntos desse tipo na internet, né? Sim. Ter mais espaço para falar. A gente só pincelou algumas coisas aqui. Provavelmente a gente vai chamar a doutora para mais outras outros temas, né? Porque é importante a gente falar, porque a gente percebe, olha que loucura, né? Estamos com a inteligência artificial que vai pirar a cabeça do ser humano, de uma certa forma, que não está preparado. Aí tem esse negócio dos pets, né? Não, eu conheço gente que quando alguém falece, né, faleceu e guardou a cinza num negócio, fica do lado do criado mudo. Gente. E aí casou com a outra e coisa, vamos pro negócio do criado mudo. Gente, não dá, isso é doidura. Eu deixei a casa internacional. Não, mas não tem outra gente coisada assim, problemática? Temos de todos os níveis. Imagina quem trabalha com isso, né? Não, aí a minha pergunta, quem cuida de vocês? Eu preciso fazer terapia, sempre. Ah, então vocês também O fazem. psicólogo precisa ter um psicólogo para ele também, né? Precisa, né? Porque além dos problemas que ela ouve, né, tem os meus, pessoais. É igual o papo que vai falar com não sei quem, né? É isso, e aí eu estou ali disponível 100% para a pessoa e pensa que a gente, muitas vezes, não atende uma pessoa no dia, a gente atende algumas. Pensa. Deixa eu perguntar uma coisa pra gente quase encerrar e depois eu vou ler a frase do dia. Se você pega um caso, é só pra gente poder entender, porque recentemente aconteceu isso na TV, as pessoas vão perguntar, né, Câmara Boy? Que a pessoa fala que vai matar ou confessa que matou alguém. Vocês podem denunciar ou não? Ou é igual o padre, guarda para a confissão e leva para 7 palmos? Dentro da psicologia tem o mandamento, regra. Tem tudo certinho. E aí tem situações que a gente pode denunciar, tem situações que a gente, né? Sim, porque eu vi um caso de um menino que matou o vizinho, depois de quase 10 anos, ele foi fazer terapia, falou para a terapeuta, pá, grade. Ele matou o menino e pegou na casa dele, e o menino ficou como desaparecido quase 10 anos, ninguém sabia. Aí, por conta da terapia, ele foi fazer, eu acho que em algum momento ela percebeu que não era brincadeira, porque ele falou, né, ele falou até como foi a coisa, e aí estava muito questionado, até que ponto os psicólogos podem falar, ou não pode denunciar, porque às vezes o psicólogo pega um caso que às vezes, eu acredito que aconteça, mas não, né, enfim, que às vezes a pessoa abusa uma pessoa, porque tem um abusador, o homem tem um abusador, a mulher também abusa de criança, né, porque a pessoa acha que só homem abusa de menor, na verdade não, né, mulher também tem esse comportamento, não tô, é menos, mas... Não é menos. Não. Ele só é mais velado, porque é confundido com a maternagem. Eu joguei a bomba. Tá vendo aí, gente? Por isso que é bom a gente esclarecer, gente. Esclarecer. Né, Câmara Boy? Olha. Sentido, né? A mulher é maternal, vai cuidar, e não é bem assim. Olha que você vê, tudo no Setembro Amarelo engrola tudo. Eu fiquei tão indignado que eu sentei igual aquele esqueleto velho. É o ano inteiro amarelo, gente. É isso. Tá entendendo, né? Todos os meses são amarelos. Pode me chamar que eu venho falar. A gente vai... Né? Olha ali que legal, né? O mais legal disso é tentar assim, conscientizar as pessoas a buscar, a ir também, né? No psicólogo, fazer terapia. Temos que quebrar os preconceitos. São muitos tabus ainda. E o Brasil é um país cheio de preconceito em relação a isso, né? Eles têm muita dificuldade de... Acho que melhorou bem. Sabe por quê? O básico. Se falar em Brasil, o que você lembra? Festa, carnaval, futebol, vida linda e maravilhosa. É um povo caloroso. É um povo acolhedor, gente, é bem que gosta de abraçar e de beijar. E aí a gente acaba, como assim? Tem problemas? Como assim? Por que eu tô assim? Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou buscar ajuda porque eu não preciso, ou porque vão zombar de mim. Isso acontece. Eu acho que o que mais pega é isso, sabia? É o que os outros vão falar, né? É que aquele negócio, tudo que é engraçado de contar é difícil de passar, né? Normalmente a gente fala assim, não posso falar de mim, né?
Eu tive cada tropeção na vida, cada tropicão, que eu conto de um jeito engraçado, enfeito o rabo do pavão, crítico de uma situação, o mundo do Bob. Mas na hora que eu passei, olha, gente, puxado, hein? Puxado. E o brasileiro tem esse preconceito, eu acho que com ele mesmo, né? De se expor, de falar que está indo, às vezes, no psicólogo, né? Que está em tratamento psicológico. E se for medicamentoso ainda, com psiquiatra, Nossa, pior ainda. Pior ainda. E às vezes é necessário, muitas vezes é necessário. Sim. Tem que ser um trabalho junto, em conjunto. Entendi. Hoje a gente tem escutado até que falar bem, assim, né, do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que é importante. Que deveria ter um efetivo, hospitais deveria ter, tem, mas eu acho que precisa agregar um pouco mais. Precisa de mais capacitação. Vamos pensar assim. Escolas, acho que é importantíssimo ter, é fundamental, porque a gente vê as crianças hoje tão agressivas, tão... tem que falar mais. Né? Elas, assim, e essa coisa, as crianças de hoje estão muito, assim, agressivas no tom. Elas não, elas é assim, é agora. Imediatistas. Nós falávamos assim, não tem, não vai, você vai esperar o dia das crianças. Isso era janeiro. Você tinha que esperar até outubro para receber o brinquedo. Hoje não existe mais isso. E todo dia perguntava, que dia que é o dia das crianças? Que dia que é o dia das crianças? Hoje, e qual que é a consequência dessas crianças imediatistas hoje? Se receber ou não, vai para a questão mental, vai para a questão do suicida, vai para a questão do... Porque assim, a maioria das pessoas que cometem suicídio não comete só não tenta só uma vez, né? Isso. Elas vão tentando até... Eu não vou lembrar o dado agora, estatisticamente falando, mas geralmente uma pessoa que tenta o suicídio, ela já tentou outras tantas vezes aqui atrás. Salvo engano, são 10 tentativas. Para cada pessoa que conclui o suicídio, salvo engano, foram 20 tentativas. Vou pegar ali, tá? Sim. Vamos falar no geral, então. Assim, né? A pessoa que tenta suicídio, ela já tentou antes, geralmente, e várias vezes. E o modo dela tentar, das tentativas, não vou dizer vai melhorando, mas vai ficando cada vez mais letal. Até ela conseguir o que ela quer. Porque muitos agora tentam até cometer suicídio em live. Sim. Né? Sim. Você não viu aquele rapaz lá? Enfim, né? Aquela situação toda. Explicar também o fato, às vezes as pessoas sentirem a vontade de suicidar e ligar muito isso a Deus. A falta de Deus, né? Você até mencionou a religiosidade, né? Por isso que é importante a gente ter esse espaço dentro do consultório, dentro da clínica, para falar sim de religiosidade com o paciente quando ele traz isso para a gente. Porque isso acontece. A religiosidade, ela é muito procurada como amparo num momento de luto, né? Ou até para um tentante de suicídio, mas tem esse outro lado. A gente pode pensar que um dos fatores pode ser a religião. Aquela questão, né, do heróico, do fazer, o altruísta, né, que ele vai fazer por conta que a religião e tudo mais, e aí ele sai como superior e tudo mais. Tem essa questão. Tem muita questão, na verdade, que engloba a religião nesse sentido, eu acho, que eu vejo por aí. Às vezes a pessoa às vezes tem depressão ou tem algum problema psicológico, a pessoa vai falar, mas é falta de Deus. Em vez de ajudar, a pessoa acaba piorando, né? Porque ela acha que Deus não está junto com ela, né? Onde ela começa a caminhar por um caminho mais... E aí é que vale a informação de que o que é o suicídio, a gente precisa lembrar, ele é multifatorial. Não entra essa questão de, não tem Deus no coração. Outra coisa que a pessoa fala muito, isso daí entra como mito. Outra coisa que a pessoa fala muito, é fraco ou é corajoso. Gente, isso não existe. Não. Para falar de suicídio, a gente não deveria colocar essa questão, nossa, foi forte. E foi muito corajoso de conseguir se matar. Gente, isso não existe. Nossa, foi um fraco, né? Não pensou na família, não fez isso, aquilo. Isso não existe, né? A gente tem que pensar que o suicídio não é fraqueza e não é coragem. É um ato de desespero e ponto final. Acaba ali, não tem discussão. Não tem discussão. Multifatorial, entendeu? Não tem como falar, foi por tal motivo. Existe um principal, um gatilho, que naquele dia ele não estava bem, acionou, e aí tentou... E foi a gota do copo d'água lá que a gente sempre fala, né? Só que é multifatorial. As pessoas perdem o sentido, né, da vida, né? Muitas das vezes. A vida não tem mais sentido. Então o suicídio é isso, é a desesperança, desamparo, e aí no desespero ele comete o ato. Comete não, mas ele não é um crime.
Só fica um detalhe. É uma coisa que a gente ainda vai mudar devagarzinho, né? O cometer. Às vezes eu também falo. E não é, né? Porque não é um crime. Um direito que ele tem de ir e vir, né? É o tal da história, né? Tudo bem, tá doente ali, não tá percebendo que tá adoecido, né? Porque às vezes a pessoa não percebe nem que tá doente. Sim. Né? Às vezes quem percebe não tem nem coragem de falar. Isso acontece muito. Fala assim, você não tá bem. Mas assim, acho que a pessoa tem tanto medo de falar que não tá bem, a pessoa se afastar, porque acontece isso, né? Sim. E aí como é que vai fazer? Ou às vezes tenta falar com o familiar já fica bravo, desvincula daquela pessoa que tentou ajudar. E aí a gente entra no preconceito e vai entrando cada vez mais. Por isso que a informação é importante, gente. Porque a informação vai quebrar tabu, vai quebrar preconceito. E aí talvez isso pode ter uma virada, entendeu? Pelo menos, eu não digo assim, vai acabar o suicídio. Não vai acabar, gente. Mas a ideia é diminuir, né? Como muitos países já estão conseguindo fazer através de conscientização. Diminuiu pra caramba o nível de suicídio em alguns países. O Brasil ainda está na contramão. Diminuiu, mas ainda está na contramão. Eu acho que também tem que ter muita da poder público, eu acho que tem que incentivar mais nesse sentido. Informação. Com informação. Informação e capacitação de profissionais. É isso. Porque senão fica aquela história lá, né? Setembro Amarelo é só meio suicídio. Carnaval é a época do preservativo por causa do HIV. Mas não é só HIV. Tem outras problemáticas envolvidas. Mas enfim, vamos colocar HIV por causa que era doença dos anos 80, né? Tá. Aí vai para você ter não sei o que lá, azul lá. E assim vai. Quer dizer, e essas coisas todos os dias acontecem. Exato. Então é uma coisa que não deveria ter um mês, mas sim... É importante as pessoas entenderem que é assim, essas campanhas acontecem em um mês, por exemplo, o Setembro Amarelo. Sim, como a gente Ela acontece no mês de setembro por um motivo específico, e aí qual que é o objetivo? É alarmar, para que as mídias falem mais sobre o assunto, para que mais profissionais, mais instituições falem sobre o assunto, só que a ideia seria que continuasse. Só que para ali, ó. Começa no dia 1º de setembro, termina no dia 30, acabou. 30 acabou. Entendeu? E não deveria ser assim. Chega novembro azul. É isso. Todo mês, vocês podem ver, todo mês é uma cor e uma situação. Que teve uma época que tinha aquela camisetinha com aqueles dois negocinhos aqui, que era um negócio do câncer de mama. Outubro rosa. Acabou. É o que eu tô dizendo, gente, o básico do básico. Quantas empresas a gente vê acendendo a luz rosa em outubro? Várias. Até aqui na nossa cidade. E tem vários funcionários como se fosse sabe lá o quê. Eu questiono. Vamos perguntar pro comando ali, pro diretor da empresa. E aí, o que você está fazendo além de acender as luzes rosas? Então fica a dica, gente. Não adianta só acender a luz. Tá vendo? A resposta tá aqui. Então a gente vai coisando, né, Câmera Boy? Vamos. Finalizando, eu quero agradecer, Olívio, você ter coisado pra gente, esclarecido um pouco de cada coisa, né, Câmera Boy? Foi top. Que é muito importante. Não ficou pesado o assunto, porque eu acho que esse tipo de assunto não tem que ser levado de uma forma pesada, de uma forma ranzinza. Muito pelo contrário. Eu sempre falo que tudo que é de uma forma inteligente e reverente, você consegue chegar no coração, você não tem que chegar. Esse negócio de colocar as coisas num quadro cinza e achar que tem que ser assim, não é legal, né? E eu quero agradecer, porque é muito importante para o pessoal que acompanha nosso canal. Tem muita gente que, né, Câmera Boy, fala pra gente no PV, que gosta de assistir nosso conteúdo, porque dá risada em algum momento, enfim, para ouvir, e a gente sabe que escuta mesmo, que depois eles falam uma coisa lá que eu sou sabida, deixa eu contar, eu sempre falo uma coisa no meio da entrevista que ninguém percebe, só eu. E aí a pessoa, quando fala que assistiu, falou que assistiu. Então a gente vai finalizar com essa... Muita gente deve estar assistindo a gente, deve estar passando por alguma coisa. Exatamente. Pode estar ajudando nesse sentido. Muito. Procurar a doutora, ou não precisa ser necessariamente ela, procurar outras pessoas também, né? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda, o importante é ajudar. Não adianta gritar em silêncio, gente. Gritar em silêncio ninguém vai ouvir. O importante é você verbalizar. Se perceber, porque a coisa mais importante é a sua vida, é a sua saúde mental. Se a saúde mental não estiver bem, o resto, né? Não vai ser legal. E a gente está perdendo muita gente talvez por falta de informação. Sim.
E pessoas que vão fazer toda a diferença nessa terra nossa, porque a gente perde um grande advogado, um grande médico, um grande cientista, um grande professor, um grande amigo, um grande pai, um grande mãe também, porque não, né? Porque tem mãe também que... Eu percebo que às vezes a dificuldade da mulher que é mãe se suicidar é bem menos, mas ela tem um suicídio social, né? Ela deixa de ver para a sociedade, vai ver... Aí eu vou falar uma coisa aqui, coisada, com a família, né? Ela deixa de se cuidar, de ficar bonita. Aí tudo é filho e marido, né? Isso dá para entrar em outra conversa. Tá vendo? Dá para entrar. Um ótimo tempo. E também desses homens. Que exige que a mulher tem corpo de modelo, mas vai ver eles, está parecendo aqueles barril do Chaves. Que a mulher é bonita, mas está parecendo um barril. Olha, gente. O homem tem muito disso. Desculpa falar vocês, boys. Vocês árabes também, que mandam sempre um videozinho animado para mim. Eles querem, né? Então, um assunto com um próximo tema, né? Por que não? Porque é importante a gente falar que tudo tem solução. Sim. Quando tem diálogo, tem compreensão, né, Câmera Boy? Deixa eu fechar aqui, então, né? Como que é a frase aqui, Câmera Boy, que eu tô até cega. Só se conhece a sombra. Como que é aqui? Só se conhece a sombra quando... meu pai eterno, cadê o óculos, Câmera Boy? Meu Deus do céu. Tá. Não é isso, não. Não, escreveu a mão. Então, só se conhece a sombra se puder entender o valor da luz. E, na verdade, eu por aí o trabalho de vocês, que é psicólogo, né? Vocês levam luz para essas pessoas e estão na sombra. Muitas vezes. Escondida, com medo, Sim. Não conseguem falar, não conseguem verbalizar. E aí vocês começam num trabalho bonito, é um trabalho que eu falo de formiguinha, com um trabalho delicado, trazer para a luz. Porque quando a gente consegue enxergar o 360 graus, a gente começa a se valorizar mais, se amar mais. Sim. Né? E o trabalho de vocês é esse, tirar essas pessoas que estão na sombra, naquela sombra no coração, na alma, para a luz. E isso é um trabalho bonito que eu acho que nasceu para isso, talhado para isso. São uma dessas pessoas que nasceu para isso. Obrigada. Né? A gente hoje não priorizou falar da pessoa na Câmara Boy, a gente fala especificamente do Setembro Amarelo. Né? Mas a gente vai chamar você depois para falar de você. Né? Mas é importante a gente falar do trabalho do psicólogo, que é pegar essas pessoas que estão com medo, na escuridão, porque é uma escuridão interna, né? É interna. E trazer para a luz, eu acho que não tem coisa melhor, né? A coisa mais satisfatória é você saber, eu evitei um suicídio, eu ajudei a pessoa a se livrar do relacionamento tóxico, como que é? Isso aí, tóxico. Né? Eu ajudei uma criança a se libertar dos maus tratos. Isso é importantíssimo, porque vocês fazem um trabalho belíssimo. E muitas vezes a criança tem dificuldade e vocês conseguem ir lá. Então, mais uma vez, obrigado, doutora. Imagina. Obrigado, turma aí do Coisa. Estamos falando dos nossos apoiadores. É verdade, meu Câmara Boy. Perdão, doutora. Gente, desculpa, viu? Nossos coisa que é? Nossos apoiadores. Esqueci, pode. É que eu fiquei tão entretida, gente. Eu vi. É muito assunto. Gente, eu quero ver os nossos apoiadores, que é o Ótica César Braga. São 3 lojas na cidade, na Câmara Boy. Que o César é maravilhoso, ele acredita no projeto e acredita. É uma pessoa que apoia muita cultura na cidade. As pessoas deviam sentar um pouquinho, conversar, ter um cafezinho com o Cezinha. O Cezinha é ótimo. Ele apoia a gente desde o princípio, na Câmara Boy. A nossa clínica de psicologia é Anderson Ribeiro Costa, que é aqui onde a gente está, né, gravando. A clínica de psicologia Cíntia Carreira, que também trabalha com casais, etc e tal, né, Cíntia? Beijo para você, lindeza. Como que chama aqui? HGT Record, que é da nossa amiga Aline. Você que é cantor, que quer gravar um IP, que agora não é mais IP, gente, vai lá, é um preço, como fala assim, Câmara Boy, que cabe no bolso, acessível. Vai realizar seu sonho. Aproveita se você estiver frustrado, né? Tem uma música, eu quero cantar para minha mulher. Vai lá gravar com o Elinho, gente, vai lá, coisar, tá? O Elinho é show, fora que é um lorde, né? Enfim. A gente chega a molhar a boca, ver um corvo. Malharia aqui, boné, que tem malharia para criança, roupa de escola, né, uniforme, farda, que o povo fala, dependendo da pessoa é uniforme, dependendo da pessoa é farda. Tem roupinha lá, né, falar com o Lucas, que está lá na malharia Lucas Gonçalves, também já entrevistou, a Marilza, né, também é uma delícia, né, que é a mãe do Luquinha, tá lá, enfim. E também a Elisângela Brechó,
que vem ajudando comigo nos lutos. Belíssimo. Iemanjá. Né? Hoje eu tô de Iemanjá, ele tá falando. Eu achei que eu tava de Frozen, mas não tem problema. Né? E agradecer mais uma vez você, né, doutora, que é muito importante a gente falar, sinalizar que a gente precisa de ajuda. Eu que agradeço, né? Eu até comentei com você, obrigado por ter aberto a porta, né? E é uma porta que não pode ser fechada, porque a gente precisa de informação. E a informação é aqui, é ali um pouquinho que você recebe, um pouquinho que uma pessoa abre a porta e um profissional pode vir e informar algo, pode salvar uma vida. E a gente tá aí para isso. Na Câmara Boy. Tamo junto. Beijo para vocês, eu sou até a próxima.